Boa noite. A tarifa do metrô de Belo Horizonte voltou a custar hoje R$ 1,80. O aumento foi barrado pela Justiça. Mas quem usa cartão Integração ainda está pagando mais caro. E veja também, o vereador Wellington Magalhães tem 10 dias para apresentar à Câmara Municipal a defesa na denúncia em que é suspeito de fraudar licitações. E os absurdos em uma rodovia da região metropolitana. Motoristas andam na contramão e até de marcha ré para encurtar o caminho. São destaques do MG2 que está começando agora. Uma comissão da Câmara Municipal de Belo Horizonte começou a analisar hoje a denúncia de quebra de decoro parlamentar contra o vereador Wellington Magalhães, do PSDC, preso por suspeita de corrupção. E o dia na Câmara também foi marcado por protestos. A tarde começou com protesto de taxistas na porta da Câmara de Vereadores. Eles fizeram um buzinaço e pediram a regulamentação de aplicativos de transporte de passageiros. A tramitação do projeto de lei que trata do assunto está suspensa por ordem judicial. Dentro da Câmara, o protesto foi de professores e funcionários das UMEIs, Unidades de Educação Infantil do município. Eles vieram pedir a mediação da Câmara para tentar acabar com o impasse com a Prefeitura. A categoria está em greve desde o dia 23 do mês passado. Houve sim o diálogo, houve a proposta de 21% de aumento e foi recusada pela Assembleia da categoria. O prefeito pediu, pelo amor de Deus, para a categoria voltar para a sala de aula, que o grande prejudicado são os pais, as mães e as crianças de Belo Horizonte. Essa melhora que ele está falando, ela não contempla a maioria da categoria. A gente está pedindo a carreira única. A gente gostaria que ele fizesse uma nova mesa de negociação e que ele colocasse, explanasse um período, que seja que ele escalonasse, que ele colocasse prazos determinados para estar explicando para a gente como é que funciona isso, porque ele não falou isso para a gente. Buscar uma interlocução para ajudar na negociação. Então, se for preciso também, a Câmara está à disposição do Poder Executivo na perspectiva de buscar uma saída que possa resolver esse problema. Em outro plenário, houve a primeira reunião da comissão que analisa a denúncia de quebra de decoro parlamentar de Wellington Magalhães, do PSDC. O vereador e ex-presidente da Câmara está preso na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, suspeito de comandar uma organização criminosa que teria fraudado licitações em contratos de publicidade. Wellington Magalhães já foi notificado da abertura do processo e tem 10 dias para apresentar a defesa. Depois que o Wellington Magalhães apresentar a defesa, a comissão tem 5 dias para decidir se vai continuar com a análise da denúncia. Se os vereadores decidirem seguir com o trabalho da comissão, eles têm até 3 meses para apresentar um relatório final, apontando pela cassação ou não do mandato do vereador Wellington Magalhães. O que eu posso te afirmar é que nós pretendemos fazer os trabalhos o mais rápido possível, sem quebrar nenhum prazo, sem tirar o direito de defesa do denunciado. Então, nós queremos fazer da melhor forma possível dentro da legalidade. O advogado de Wellington Magalhães, nesse caso da Câmara, ainda não foi constituído. Sobre o processo criminal, o advogado responsável diz que ele corre em segredo de justiça e que vai apresentar a defesa nos autos. A assessoria de imprensa da Câmara informou que aguarda a manifestação do vereador ou do seu representante num prazo de 10 dias. O PSDB lançou hoje a pré-candidatura do senador e ex-governador Antônio Anastasia ao governo de Minas. O anúncio foi feito numa reunião do partido em Contagem, na região metropolitana. Outras 5 pré-candidaturas ao governo já foram lançadas para as eleições de outubro. A do ex-deputado estadual Diniz Pinheiro, pelo Solidariedade, a do deputado federal Rodrigo Pacheco, pelo Democratas, a do empresário Romeu Zema, do Partido Novo, a do professor João Batista Maris Guia, pelo partido Rede Sustentabilidade. E a do ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, do PSB. Todos os nomes ainda têm que ser confirmados nas convenções dos partidos, que devem ser realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto, segundo a lei eleitoral. A Polícia Militar prendeu quase 800 pessoas num período de 24 horas. Os números da Operação Tiradentes 2 foram divulgados hoje. A operação começou na tarde de sexta-feira em todo o estado e durou até a tarde de sábado. Mais de 10 mil militares participaram. Além dos presos,
115 armas e 731 veículos foram apreendidos. Ainda segundo a PM, também foram apreendidos 750 pinos de cocaína, 1.126 pedras de crack e 83 tabletes de maconha. Temos um duro golpe no tráfico de drogas, muitos traficantes presos, alguns com uma informação preliminar de envolvimentos com quadrilhas, inclusive de caixas, explosão de caixas automáticos. Muitos presos também com formação de quadrilha nas suas fichas criminais, com mandados de prisão. A Polícia Militar informou que vai fazer outras operações como essa novamente no estado. Divulgado hoje o último balanço dos casos em Minas da síndrome respiratória aguda grave, que pode ser uma das complicações da gripe. Vamos ver então aqui na nossa tela interativa. A Secretaria de Estado da Saúde já notificou 800 casos de síndrome de 1º de janeiro até 14 de maio deste ano. Foram 57 mortes confirmadas. Em 2 casos, a causa foi o vírus influenza. Casos que poderiam ser evitados, já que a vacina distribuída nos postos de saúde é uma das formas de prevenção. Dos 800 casos notificados, 458 já foram coletados e analisados pela Secretaria de Estado de Saúde. Na maioria, a síndrome respiratória aguda grave foi provocada pelo vírus influenza A, o vírus da gripe. Desde o dia 23 de abril, os postos de saúde estão oferecendo a vacina que protege contra a gripe. Aqui em Belo Horizonte, a meta neste ano é vacinar mais de 815 mil pessoas. Já foram imunizados 40% do público-alvo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Essa vacina ela é trivalente, ou seja, protege contra os 3 principais vírus da gripe: o influenza A, H1N1, o influenza B e o H3N2. Devem se vacinar crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes, portadores de doenças crônicas, idosos com mais de 60 anos e profissionais de saúde e educação. Lembrando que a campanha vai até o dia 1º de junho. A tarifa do metrô em Belo Horizonte voltou a custar R$ 1,80. Na última sexta-feira, o preço do bilhete havia passado para R$ 3,40. Mas o reajuste foi suspenso no mesmo dia pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que entendeu haver indícios de abuso no valor da tarifa. No início da manhã, o preço da passagem ainda estava em R$ 3,40. A tarifa foi estabelecida depois do aumento de 89%, anunciado e já praticado na semana passada. Mas na sexta-feira, a Justiça de Minas concedeu uma liminar suspendendo o reajuste. Eu vi na reportagem que já saiu a ordem para voltar o preço antigo. Aí ela falou que não, por enquanto eles não receberam informação nenhuma, aí continua. Não tem questão com arrumando, não. Eu acho um absurdo isso, né? Tinha uma liminar para poder passar, até agora nada. Que país é esse que nós estamos vivendo? R$ 3,40, diz que voltar a passagem, que voltar para R$ 1,80. Fica onerado pra gente, fica ruim demais, não tem como não. A CBTU alegou que não tinha sido notificada oficialmente pela Justiça até ontem. De acordo com a liminar, a passagem deveria voltar a R$ 1,80, até que houvesse uma decisão definitiva. Caso a empresa não cumprisse a medida, pagaria multa de R$ 250 mil por dia. O aumento de quase 90% foi justificado pela CBTU pelos 12 anos em que a passagem não teve reajuste. Mas os usuários reclamam que nesse tempo todo as melhorias foram mínimas. Nesses 12 anos não teve nenhuma melhoria. A melhoria desses metrô novos, olha. Só o carro que é novo, mas os assentos desse tamanho. Uma pessoa que é maior do que eu, não dá para sentar, ué. Que a gente um pouquinho, fica espremido lá, fica espremidinha lá no meio dos outros. Às vezes nem senta. Ainda pela manhã, a CBTU foi enfim notificada. Por volta de 9 horas, as bilheterias da Estação Central se fecharam e reabriram cobrando o preço antigo. Aumentar R$ 2,00 de uma hora para outra, assim, é muito pesado para a gente. Em nota, a CBTU informou que analisa a possibilidade de recorrer da liminar que suspendeu o aumento da tarifa. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros informou que a cobrança do valor antigo para a integração ônibus-metrô deverá ser atualizada ainda nesta noite. Segundo o sindicato, a adequação no sistema para a cobrança da passagem nos cartões Ótimo já está sendo feita.
Um peão mineiro de 24 anos fica preso pela mão e acaba morrendo depois de ser pisoteado por um touro. A gente vai ver isso logo após o intervalo e agora vamos ver como está o trânsito neste momento. Aqui o anel rodoviário na altura do bairro Dom Bosco. 7h29. A gente volta já. Um telespectador do MG2 fez imagens mostrando motociclistas que trafegam pela contramão em um trecho do acostamento da BR-040, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana, e sugeriu para a gente a reportagem. Nós fomos até lá conferir. O flagrante é de imprudência e risco de acidentes. Em pouco tempo, um flagrante atrás do outro. Motociclistas pegam o acostamento da BR-040, sentido Brasília, na contramão. Andam uns 250 metros para acessar o retorno para Belo Horizonte. O certo seria pegar este outro retorno, que fica a cerca de 2,5 km de onde os flagrantes foram feitos, na altura do bairro Jardim Colonial, em Ribeirão das Neves. Mas muita gente prefere se arriscar por aqui, atravessando a rodovia entre os carros. Ah, é perigoso, muito perigoso. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, transitar aqui no acostamento é infração gravíssima. A multa é de R$ 880 e o condutor perde 7 pontos na carteira. Um telespectador flagrou as imprudências no mesmo trecho. O vídeo enviado para a gente mostra que o desrespeito é constante. Essas duas motos atravessam juntas a 040 para pegar o retorno. Uma terceira vem logo atrás. Motoristas também abusam da sorte. Usam o acostamento da 040 tranquilamente na contramão. Este carro espera para atravessar a rodovia e consegue pegar o sentido contrário. Este outro vai de ré. A 040 está muito movimentada. Tem uma criança dentro do carro. Ele continua e vai tentar fazer o retorno. Vai retornar lá atrás, olha. O motorista fica parado com a seta ligada um bom tempo até conseguir uma brecha para seguir viagem. Quer economizar gasolina, né? R$5 o litro. O retorno é 3 km para frente, 3 para ir, 3 para voltar, 6 km. Eles descem aqui, é 200 metros ali, ponto. O pessoal olha isso, né? Barato que sai caro, porque às vezes vai economizar também, acaba dando um acidente, alguma coisa assim, entendeu? A Via 040, concessionária responsável pela rodovia, informou que no trecho que aparece na reportagem, existem 6 alternativas para retorno de forma segura. Em média, 1 a cada 4 quilômetros, conforme estabelecido nas normas técnicas do DENIT. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a fiscalização no trecho é constante e quando algum condutor é flagrado transitando pelo acostamento, ele é multado. E se você tiver um vídeo de um flagrante ou uma denúncia, faça igual ao Pedro Henrique Oliveira e envie para o WhatsApp do MG2. Veja agora como fica o tempo em BH amanhã. A dica é sair de casa com uma roupa de meia estação. Quando o sol aparece, dá aquela esquentada, né? Só que na sombra a sensação vai ser de frio por causa do vento. A terça-feira amanhece com termômetros em torno dos 18 graus na capital, máxima de 27, por volta das 9 da noite, 22 graus. As imagens de satélite mostram que a circulação dos ventos traz bastante umidade do mar aqui para a faixa leste de Minas. Por isso o tempo fica nublado amanhã, com chuviscos da zona da mata ao nordeste. Na maioria das regiões, o sol aparece entre nuvens. Um peão de Monte Belo, sul de Minas, morreu ontem quando participava de um rodeio em uma exposição agropecuária em Maringá, norte do Paraná. Giliardi Antônio ficou por 7 segundos em cima do touro. O peão caiu, mas a mão esquerda ficou presa. Ele foi pisoteado e arrastado pelo touro. Depois que conseguiu se soltar, Giliardi ainda se levantou e se apoiou em um dos salva-vidas da arena. O narrador do rodeio pediu que os médicos fossem chamados. Assistência médica, por favor. Logo depois, o peão caiu desacordado. Giliardi Antônio teve uma parada cardiorrespiratória causada por uma fratura na coluna e morreu ainda dentro do parque de exposições. A porteira, de onde Giliardi saiu com a montaria, estava armada nesse espaço aqui. Ele foi o 6º peão a entrar na arena. A relação dos competidores ainda está colada na parede.
O peão montou o touro chamado Cineasta, que, segundo os organizadores, pesa entre 800 e 1.000 quilos. Giliardi Antônio tinha 24 anos. Era casado e tinha uma filha. Ele tinha retornado às arenas no mês passado, depois de ficar 1 ano e 2 meses afastado por causa de uma lesão na bacia, provocada por uma queda durante um outro rodeio. Em nota, a PBA Brasil e a Sociedade Rural de Maringá, responsável pelo rodeio, afirmaram que estão dando todo o suporte à família. Atlético e Cruzeiro tiveram um domingo feliz no Campeonato Brasileiro. No Dia das Mães, elas entraram em campo junto com os jogadores do Cruzeiro no Mineirão e deram sorte ao time no jogo contra o Sport. Arrascaeta cruzou e Dedé, de cabeça, fez Cruzeiro 1, Sport 0. No segundo tempo, Arrascaeta brigou pela bola e chutou de fora da área para marcar o segundo gol. 2-0 para o Cruzeiro. Em Curitiba, no duelo dos Atléticos, o paranaense saiu na frente. Pablo marcou de cabeça. Mas no segundo tempo, veio a virada mineira. Bremer, também de cabeça, empatou. E no jogo das cabeçadas, o goleiro do Atlético Paranaense tentou afastar a bola e Roger Guedes marcou de fora da área. Uma cabeçada a 27 metros do gol. Galo 2-1. Na quarta-feira, o Atlético vai enfrentar a Chapecoense em Santa Catarina pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, os dois times empataram por 0-0. O Cruzeiro vai estrear na Copa do Brasil também na quarta-feira contra o Atlético Paranaense em Curitiba. O América joga hoje, fechando a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enfrenta o Ceará em Fortaleza. Na quarta-feira, a Globo Minas vai mostrar Atlético Paranaense e Cruzeiro depois de Segundo Sol, a nova novela das 9. E agora vamos ver a sua participação pelas redes sociais. Aqui a mensagem do Herbert para a gente. A falta de educação no trânsito não é novidade. Nem mesmo o alto valor das multas é capaz de conscientizar os infratores, que na maioria das vezes são os mesmos de sempre, né? Nós mostramos aí há pouco as infrações ali na BR-040. Aqui agora a mensagem da Dilce Aparecido. O reajuste da passagem do metrô sem melhorias para os usuários não é justo. Vamos ver aqui a Michele Cruz. Sobre a greve dos professores, é triste saber que os alunos estão perdendo aulas. Mais uma mensagem para a gente. É um absurdo do Elbert, é um absurdo esses motociclistas irresponsáveis e imprudentes colocando a vida dos pedestres e deles próprios em risco. Obrigada pela sua participação. O MG2 termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens no Globoplay. Fique agora com as emoções de Deus Salve o Rei. E lembrando que nesta noite tem estreia na tela da Globo. A nova novela das 9, Segundo Sol, logo depois do JN. Boa noite para você, até amanhã.